Gente, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o VaR, que é uma das medidas de risco de mercado mais utilizadas no meio financeiro. VaR quer dizer Value at Risk, ou valor em risco. Ele mostra a perda máxima potencial que um ativo pode ter com determinado grau de confiança em uma situação de normalidade. Eu gostaria de focar em alguns pontos dessa definição do VaR. Perda máxima potencial. O VaR é uma ferramenta de simulação. Ele não é uma perda real, ele é uma medida de risco. Ele procura mostrar o que aconteceria com seu investimento se o risco se transformasse em perda. Grau de confiança. É a probabilidade que existe daquele risco que nós simulamos virar uma perda, ou seja, é o quanto eu confio naquele número. E situação de normalidade. Isso é muito importante. O VaR só serve para situações de normalidade, ou seja, para o dia a dia de mercado. O VaR não consegue prever uma crise. Para mensurar o risco em situações de crise, ao invés do VaR, nós temos que usar o stress test. Mas isso já é uma outra história para um outro vídeo. No nosso exemplo, nós vamos calcular o VaR de um título de renda fixa, utilizando como referência um cenário histórico de 252 dias úteis e definindo um intervalo de confiança de 95%. Conforme a gente for chegando nesses pontos, a gente vai esclarecendo o que é cada um exatamente. Bom, para calcular o VaR e basicamente qualquer medida de risco de mercado, eu preciso ter duas coisas: saber o valor de mercado do meu investimento e ter um cenário para chocar esse valor de mercado. A melhor maneira de entender o que é valor de mercado é se perguntar: se eu decidisse vender o meu ativo hoje, quanto o mercado estaria disposto a pagar? Valor de mercado não é aquilo que você acha que vale, mas sim quanto o mercado acha que vale. Cenário. O cenário é um choque, ou um conjunto de choques, que podem alterar o valor de mercado, para mais ou para menos. Quando se lida com risco, a gente se preocupa mais com o lado das perdas do que com os ganhos. E o primeiro passo para calcular o VaR é achar o valor de mercado do ativo, então. Para isso eu preciso conhecer como é que funciona esse meu investimento. No nosso exemplo, vamos usar um título de renda fixa que paga cupons semestrais periódicos e no final de um determinado prazo paga o montante investido corrigido junto com o último cupom. Mas o que eu preciso saber agora é o valor de hoje. Nesse caso, é necessário descontar todos esses fluxos de caixa futuros a valor presente. Para isso eu tenho que ter a estrutura termo da taxa de juros, ou ETTJ, de hoje. De uma maneira simplificada, a ETTJ é o conjunto de taxas que o mercado está utilizando para descontar qualquer fluxo do futuro. No nosso caso, a ETTJ é o fator de risco desse ativo, pois qualquer alterações nela impactam o valor de mercado hoje. Assim, para cada fluxo futuro, eu tenho uma taxa na ETTJ que eu uso para descontar esses valores a um valor de hoje. Somando isso tudo, nós temos o nosso valor de mercado. No nosso exemplo, para simplificar as contas, temos 1.000 como valor de mercado. Com isso, nós resolvemos o primeiro problema: achar o valor de mercado. Agora precisamos de um cenário que simule impactos no fator de risco do investimento, que no nosso caso é a ETTJ. Podemos então, por exemplo, usar a estrutura termo de ontem para ver o que o impacto disso traria no valor de mercado. A estrutura termo de ontem está diferente da de hoje, apresentando taxas mais altas. Então, quando eu trago tudo para valor presente, o valor de mercado cai, porque os fluxos foram descontados com taxas maiores. Usando a estrutura de ontem, nosso título valeria 950, 50 menos que o valor de mercado de hoje. Chamamos esse 50 de uma perda não realizada, porque você não perdeu de fato, só simulou o que aconteceria se a TTJ de hoje fosse igual a de ontem. Mas ter um cenário só é muito pouco para a gente trabalhar. Vamos tentar um outro. Pegamos agora a estrutura termo de anteontem e fazemos a mesma coisa. Trazemos todos os fluxos futuros para o valor presente. Como a estrutura termo de anteontem apresentava taxas menores, temos que o nosso valor de mercado cresceu para 1.100. Mais uma vez, esses 100 a mais são um ganho não realizado, pois é o resultado de uma simulação. E se repetirmos essas simulações usando todas as estruturas a termos do último ano?
Como o ano tem 252 dias, nós teremos 252 valores de mercado diferentes e, consequentemente, um conjunto de 252 perdas ou ganhos não realizados. É com base nisso que a gente calcula o VAR. Pegamos essa distribuição de perdas e ganhos não realizados e tratamos os valores estatisticamente, jogando eles numa distribuição de frequência. Nessa distribuição é que eu vou aplicar o nosso grau de confiança. Como eu quero ter 95% de certeza, eu preciso desprezar os 5% piores resultados, ou seja, o quinto percentil. Olhando lá na distribuição, nós vemos que o valor, nesse caso, com 95% de certeza, indica uma perda de menos 80. Esse é o valor do VAR do nosso ativo. Como o valor do mercado do nosso investimento é 1.000, temos que o VAR é de 8%. Prontinho. Já calculamos o VAR considerando um cenário de 252 dias úteis e 95% de confiança. E o resultado foi um risco de mercado de 8%. Em outras palavras, em uma situação de normalidade, é importante ressaltar isso, e considerando o que aconteceu no último ano, ou seja, usando o nosso cenário de 252 dias úteis, o seu investimento poderá perder no máximo 8% de hoje para amanhã, com 95% de certeza. É importante lembrar que, mesmo na situação de normalidade, existem 5% de chances dessa perda ser maior que 8%. Quando um gestor lê isso, ele deve começar a se perguntar algumas coisas. Eu posso conviver com a possibilidade de perder até 8% de hoje para amanhã? Ter 95% de confiança é o suficiente? O mercado no último ano está igual ao mercado de hoje? Quer dizer, esse cenário realmente reflete o nosso mercado? Essa é a principal função de uma medida de risco como o VAR: dar parâmetros para que o gestor decida se ele tolera ou não esses riscos. Se ele aceitar esses riscos, ok. Se ele não aceitar, ele deve tomar uma atitude. Vende o ativo, compra um outro ativo como proteção, ou então faz uma outra medida similar que traga o risco de mercado para um parâmetro que ele considera aceitável. Para concluir, existem 3 formas diferentes de calcular o VAR, e todas elas diferem exatamente na forma como é construído o cenário. A simulação histórica foi exatamente a que nós usamos nesse exemplo. Pegamos dados do passado para prever o futuro. É a forma mais simples de calcular e a mais utilizada, porém tem um grande limitador. Como sua premissa básica é utilizar dados históricos, ela só consegue prever coisas que já aconteceram antes. Se o mercado mudar radicalmente, ela perde a sua precisão. O VAR por simulação histórica também é conhecido como VAR não paramétrico. O VAR paramétrico é quando a gente normaliza a distribuição de perdas e ganhos. E no caso de ter mais de um ativo dentro de um portfólio, a gente acrescenta uma matriz de correlação dos retornos desses ativos. Isso aumenta significativamente a exigência computacional, porque você vai precisar fazer cálculos matriciais. Deixa o resultado um pouco mais preciso, mas muitas vezes esse ganho de precisão não justifica o custo computacional. E por terceiro, é o método de Monte Carlo, onde se geram milhares de cenários aleatórios, 5.000, 10.000, e aí você pode usar toda a estatística dos grandes números para trabalhar essa distribuição de perdas e ganhos. Dentre as 3 metodologias, essa é a mais pesada em termos computacionais, mas como tratamos de milhares de simulações, os cálculos estatísticos tendem a ser mais robustos e precisos. Bom, o VAR é isso, uma medida simples, porém poderosa, para lidar com o risco de mercado do dia a dia. Obrigado, até a próxima.